Aula 6 da termodinâmica, vamos ver as máquinas térmicas e os refrigeradores. O que é essa máquina térmica? Ela vai ser o dispositivo que transforma a energia na forma de calor em trabalho mecânico. O que significa isso? Ela transforma calor em movimento. Temos dois exemplos aqui das máquinas térmicas. O primeiro é a locomotiva a vapor e o nosso motor a combustão. Qual é o esquema dessa máquina térmica? Como funciona a máquina térmica? Então ela vai funcionar entre duas fontes de calor, uma fonte quente com uma temperatura T1 e uma fonte fria com uma temperatura T2. Essa máquina térmica recebe uma certa quantidade de calor da fonte quente, que é o Q1, e com esse calor ele usa uma certa quantidade para realizar um trabalho, para realizar um movimento, que é o trabalho realizado pela máquina térmica. Vamos representar pela letrinha grega tal. E o que ele não usar desse calor recebido da fonte quente, ele vai desperdiçar para a fonte fria, que seria o calor cedido para a fonte fria, que é o Q2. Matematicamente, a gente pode colocar a relação entre essas energias, da máquina térmica como sendo Q1 igual ao trabalho mais Q2. Todo o calor que ela recebe da fonte quente, um pouco ela realiza trabalho e o resto desperdiça para a fonte fria. Como se dá o rendimento dessa máquina térmica? Nós vamos representar o rendimento pela letra grega eta, que é esse N com uma perninha maior ali. Então a razão entre o trabalho realizado pela máquina térmica e a quantidade de calor que ela recebeu da fonte quente nos dá o rendimento. O rendimento não tem unidade de medida, gente, é adimensional. Eu posso calcular também o rendimento fazendo 1 menos Q2 sobre Q1. O que é realmente o rendimento? Então ele vai expressar para a gente a porcentagem de energia, que a máquina térmica recebeu da fonte quente, que realmente ela transforma em trabalho útil. Essa porcentagem dá o rendimento da máquina térmica. Quanto mais energia ela conseguir transformar em trabalho, melhor o rendimento dessa máquina térmica. Qual é a diferença da máquina térmica para o refrigerador? O refrigerador também trabalha entre duas fontes de calor, uma fonte quente e uma fonte fria. Só que ao contrário da máquina térmica, ele vai retirar calor da fonte fria e jogar para a fonte quente. Para isso, ele precisa receber energia externa. E essa energia externa que ele recebe é na forma de trabalho. E os refrigeradores, a nossa geladeira, esse trabalho realizado sobre o gás do refrigerador, ele é de origem elétrica. Recebendo esse trabalho, essa energia na forma de trabalho, ele consegue retirar o calor Q2 da fonte fria, que é a parte interna do refrigerador, e jogar esse calor para a fonte quente, que é a parte externa do refrigerador. Matematicamente, a equação vai ficar parecida com a das máquinas térmicas. Então, o calor da fonte quente Q1 é igual ao trabalho mais o calor da fonte fria Q2. Diferente das máquinas térmicas, a gente vai tratar o rendimento do refrigerador como a eficiência dele. E essa eficiência é medida pela relação entre a quantidade de calor retirada da fonte fria, que é o Q2, e o trabalho que é realizado a cada ciclo do refrigerador pelo seu compressor. Então, para calcular esse rendimento E, eu pego o Q2, que é o calor retirado da fonte fria, e divido pelo trabalho a cada ciclo realizado pelo compressor do refrigerador. O rendimento também, assim como essa eficiência, não tem unidade e pode ser expresso em porcentagens. Para o refrigerador, quanto mais calor ele conseguir retirar de dentro dele, da fonte fria por ciclo, ele vai ter uma melhor eficiência. Certo, gente? Valeu!